Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje, estamos recebendo em nossos estúdios a professora do curso de Direito, a doutora Noêmia Celeste Galdurós Concermelli, e o aluno também no curso de Direito, Caio Vinícius Piscini. E vamos conversar sobre os direitos do trabalhador doméstico, uma lei que nós estamos discutindo bastante, e nessa semana, no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, é o tema deste Niso Comunidade especial. Doutora Noêmia, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Caio, também muito obrigado pela sua presença. Como de praxe, a gente conhece um pouco mais o perfil do nosso entrevistado. Gostaria de começar com a senhora. Qual é a sua titulação? Obviamente deve ser Direito, e se a senhora fez alguma outra. E a sua pós-graduação, o seu mestrado, e o tempo de experiência também na profissão. Eu que agradeço a presença, é um prazer. Eu sou formada aqui pela Faculdade de Direito de Sorocaba e fiz uma especialização, pós-graduação, mestrado e doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Quais foram os temas que a senhora estudou? A área de concentração no mestrado foi sobre o direito comunitário do trabalho, que é as relações de trabalho na comunidade europeia. E no doutorado foi sobre a responsabilidade civil dos sindicatos. Agora, e o Caio? Por que optou por Direito, Caio? Olha, eu acho que todo aluno do curso de Direito precisa necessariamente de duas, não é qualidades, mas duas preferências. A primeira delas que eu tive desde o ensino médio, desde o início do período letivo, na fase anterior, no ensino médio, no fundamental, seria essa facilidade com relação às matérias de humanas, como história, geografia, você ter esse conhecimento do que acontece na sociedade, eu digo uma parte cultural, parte de sociologia, parte de economia, o português, gramática, ou seja, o aluno de Direito ele tem uma característica voltado para a parte de humanas. Eu acho que essa é a maior das qualidades. E a segunda, eu digo que também é muito importante essa visão crítica de sociedade, essa visão participativa. Você mesmo não tendo conhecimento, mesmo não iniciando uma faculdade, você ter essa visão do que está errado, do que está certo, seja numa relação de consumo, uma relação de trabalho, todas as relações suas em sociedade. Isso que eu tenho como visão. Eu acho que o aluno de Direito ele tem esse perfil muito crítico, participativo, combativo e atuante. Isso vem numa formação da característica do indivíduo, uma formação da personalidade dele. Então, acho que essas duas misturas, um grande conhecimento cultural, que eu sempre tive, que envolve muito os primeiros semestres de Direito, parte de História do Direito, o Direito Constitucional, de Direitos Humanos, e também essa visão crítica de você aqui na universidade, você no seu dia a dia, na sua casa, com relação ao transporte público, à saúde, você vê os defeitos, eu digo essas imperfeições, e tentar corrigir com esse olhar legislativo, esse olhar de cidadania. Eu acho que o estudante de Direito, primeiro de qualquer universidade, o cidadão, por natureza, é o estudante de Direito. Cabe a ele essa função de delegar esses conhecimentos, delegar essa visão cidadã para os seus conhecidos, para os seus amigos e contribuir em sociedade. Eu acho que isso é fundamental. Essas duas características sempre me nortearam e eu acho que norteiam a todos os estudantes de Direito do curso da universidade, aqui da região de Sorocaba. Temos 4 grandes faculdades. Eu acho que isso é fundamental. E foi isso também que essa agitação, essa inquietude do Caio também era da senhora enquanto estudante que optou por fazer o curso de Direito na nossa tradicional FAD? Não. Assim, o perfil é outro? O perfil é outro. Eu só acho que fui mais tranquila. Eu não tive uma atividade ativa no centro acadêmico, até porque eu acho que a cultura hoje, a abertura que se dá, que se faz é mais acessível a todos os alunos, mas de qualquer forma eu sempre fui a favor dessa participação. Eu acho que os alunos, o ensino é voltado para os alunos, eles devem ter uma participação efetiva, não só nos aspectos acadêmicos, nos aspectos políticos, econômicos. As universidades, elas devem estar voltadas para o desenvolvimento da comunidade, e eu acho que o aluno ele está sendo formado para essa atuação futura, para o mercado, enfim. E uma grande questão que eu também digo, o nosso patrono Alexandre Vanucci... Inclusive, lembrando que o Caio ele é presidente do Centro Acadêmico do curso de Direito, né? O nosso patrono Alexandre Vanucci Leme, no mês de março, a gente fez 6 ciclos de palestra, trazendo o deputado Adriano Diogo, a jornalista do Bom Dia, Fernanda Iquedo, o professor Aldo Vanucci, o ex-reitor da Uniso, também participando. E esse era um período da história do Brasil, da ditadura, que o Alexandre Vanucci justamente participou do movimento estudantil. Ele tinha uma grande responsabilidade, que era transmitir
os malfeitos da ditadura, como a classe dos estudantes estava sendo oprimida naquele tempo, como vinha sendo calada através de informativos. Esse foi um dos grandes motivos dele ter sido preso, foi barbaramente, covardemente torturado, teve o seu corpo durante 10 anos enterrado numa cova rasa, sem identificação, e é um outro período. Hoje, a consolidação da democracia brasileira permite que todas as universidades deleguem suas sedes ao centro acadêmico, tenham boas relações com a coordenação, participativas com os professores e façam essa integração. É poder, no Estado democrático de direito, você consolidar o movimento estudantil. Você, muito mais que ter no papel, você consolidar no dia a dia. Essa questão dos problemas dos alunos com relação ao centro acadêmico, a gente vem numa fase de reestruturação, é a terceira refundação do Centro Acadêmico de Direito. A gente pretende criar bons frutos durante esse ano para consolidar, que os alunos de direito tenham aonde levar suas queixas, tenham onde fazer perguntas. Eu acho que uma universidade do tamanho da Uniso, 12 mil alunos, você demora um tempo para poder se adaptar a toda a infraestrutura e poder exercer, ter o conhecimento geral da biblioteca, dos setores, do setor de relações exteriores, do setor de estágio, com a coordenação. E justamente é isso, é o centro acadêmico encurtar esse período. O aluno já no primeiro semestre, no segundo, conheça toda uma estrutura da Uniso, que é imensa, gigante, e é muito boa, de muito boa qualidade, que o aluno possa conhecer e participar. Eu acho que essa é a função do centro acadêmico, você resolver esses problemas e você fazer uma questão propositiva, dar uma base para os alunos poderem se sentir realmente universitários. Agora, essa participação, doutora Noêmia, dos estudantes no dia a dia do curso, nessa participação desse público com relação à participação nos colegiados, nesses anseios, o curso de Direito hoje está permitindo isso, está aberto para isso? Tem assento um aluno do curso de Direito nas reuniões de colegiado? Eu acho que sempre teve, sempre existiu essa participação. E aí vai depender da atuação de quem está à frente do centro acadêmico. Tem a autonomia deles. Sim, mas eu digo, a abertura sempre existiu, a possibilidade dos alunos participarem das reuniões, há essa previsão regimental e eles atuavam. O que variava de um presidente para outro do centro acadêmico é da disponibilidade e da efetiva atuação dele. Mas sempre existiu essa participação, sempre foi muito aberto para que eles tenham total conhecimento da vida acadêmica, porque a vida acadêmica é de todos nós, não é só dos professores, de um colegiado, de um corpo restrito, nem discente, tampouco docente. Eu acho que é um conjunto e temos que trabalhar em prol disso. Concordo bem com o que o Caio falou. Agora a gente percebe, Caio, que com essa participação sua, enquanto hoje presidente do Centro Acadêmico do curso de Direito da Uniso, levar esses anseios discutidos com os professores, vocês veem resultado disso na prática? Muito. Tanto a questão, primeiramente, do colegiado. Eu fui o primeiro representante de classe a participar do colegiado, não como conselheiro, como é o presidente do centro acadêmico, mas como representante sempre fui ativo. Procurei estar presente nas reuniões do colegiado para passar, numa visão inicial, quando eu era representante de sala, para os alunos da minha sala, o que vinha sendo discutido, o que se alterava, e como presidente, teve 2 reuniões, a gente participou ativamente, pôde levar as reivindicações dos alunos, os projetos, como a questão que é predominante no curso, as visitas às audiências valerem como hora de estágio. Isso é uma demanda bem antiga, de 3 a 4 anos atrás, que tinham apoio dos professores, mas formalmente não existia essa confirmação. Os alunos gostavam de ir nas audiências, mas não podiam fazer o seu relatório e valer como horas de estágio. A gente tinha muitos alunos que trabalhavam, que tinham que sustentar a sua família e não podiam ganhar um salário de estagiário de 400 e 500 reais, que não tinham como pagar a faculdade, não tinham como fazer o sustento da sua família. Então, qual foi a intenção? Poder democratizar, poder que os alunos tivessem um tempo livre, fossem nas audiências e confirmassem com os professores. Então, essa foi uma das primeiras demandas também que a gente apresentou, participando ativamente do colegiado. As reuniões são mensais, não é uma data fixa, mas surgindo uma demanda, todos os professores participam e são ativos. Do centro acadêmico, o que a gente vem fazendo uma questão de conhecimento. É difícil para o estudante saber o que é representante de sala, o que é centro acadêmico e o que é DCE. Aqui na Uniso nós temos essas 3 estruturas. O DCE é o Diretório Central dos Estudantes, o presidente é o Rafael Acioli, um amigo, um parceiro do centro acadêmico, e ele comanda, entre aspas, todos os cursos, a parte discente de todos os cursos, ou seja, ele seria o centro acadêmico a nível máximo, ajudando em todos os cursos de direitos, mais de 50 cursos, ele que faz essa parte, ele que, a questão, por exemplo, dos transportes, a questão do SER, todas essas questões que envolvem problemas regionais da faculdade,
é com o DCE. O centro acadêmico tem a sua visão voltada para o curso de Direito, ou seja, as demandas do próprio curso, a questão das instalações, algum problema da sala com relação ao docente, ou algum problema que afete o dia a dia dos alunos, alguma dúvida, alguma requisição que o aluno precisa fazer. Então, o que a gente vem sentindo? Uma grande receptividade. Os alunos têm nos recebido muito bem. A gente teve uma eleição agora em janeiro bastante tranquila, vinha de várias gestões que acabaram abandonando o centro acadêmico, perderam a sede, perderam o que vinha sendo conquistado no passado. Na verdade, a gente teve, foi de 99, 8/6/99, até 2003, a primeira versão do centro acadêmico. Até o professor Rodrigo, de Direito, foi um dos seus membros. O professor Leança ajudou muito nessa fundação. Quando chegou em 2006, ele foi refundado. Aí foi o Fábio Vieira que refundou e veio os presidentes até mais ou menos o ano passado. Mas não tinha continuidade. Alguns eram mais ativos e outros acabaram não exercendo plenamente. Então os alunos se sentiam sem esse conhecimento. Não sabiam que existia, não sabiam que era o presidente, não tinham Face, não tinham e-mail para poder debater. Então o que a gente fez? Primeiro essa parte de comunicação. Poder o aluno ver o presidente do centro acadêmico, seus membros no Face, poder ter o celular, ter o e-mail do centro acadêmico, o e-mail dos seus membros, a gente divulgou na internet. Passar de sala em sala, tomar uns 5 minutinhos de aula, sempre os professores muito receptivos, poder explicar. A gente fez uma pesquisa da qualidade da biblioteca, com relação ao que podia ser melhorado no ensino, o que o centro acadêmico poderia propor. Então, essa visão propositiva. A gente sente que os alunos recebem, os alunos gostam de ter um centro acadêmico estruturado. A gente conseguiu novamente a sede, no anexo 1, próximo ao SAJU. Então, qual que é a intenção? Poder desenvolver esses projetos. A gente conseguiu doação de livros para fazer uma biblioteca para os alunos utilizarem. A gente conseguiu a emissão dos certificados do centro acadêmico, a coordenação vai aceitar. Fazer grupos de estudo, a questão de uma carteirinha do centro acadêmico em parceria com a UNE e poder dar uma taxa, uma quantidade mensal para o Xerox, para os alunos pagarem uma mensalidade pequena, irrisória, mais com cunho social, e a gente poder liberar cotas de Xerox. Ou seja, é esse trabalho constante. É você poder receber o aluno, eu estou com um problema com o meu representante, eu gostaria de protocolar algum documento, como eu faço? Como eu posso fazer? E o centro acadêmico está bastante atuante, bastante participativo, podendo envolver o aluno no ambiente universitário cada vez mais. Doutora Noemi, há quanto tempo já na Uniso? 15 anos. 15 anos na universidade? Desde a primeira turma do curso de Direito eu estou. A senhora é titular de quais disciplinas hoje? Direito e Trabalho. A senhora, além da Uniso, a senhora ministra aula em outros cursos também? Eu ministro aqui na universidade, não. Mas em outras faculdades? Já ministrei no curso de Administração, Gestão de RH, aqui na universidade. E também ministro aulas na Universidade Paulista, aqui em Sorocaba, na Unip e na FAD. Também Direito do Trabalho? Também Direito do Trabalho. Aqui é a minha área de concentração. Também na Unip estou há 15 anos e na FAD há 3 anos. A senhora atua profissionalmente como advogada ou está só atuando como professora? Atua também. Como é que dá para conciliar tudo? Bastante trabalho? Bastante trabalho, mas a gente tem que dar a medida para cada atividade. É importante isso, a senhora acredita? Muito importante. Essa experiência do cotidiano, da prática do advogado com o professor da disciplina? Não tenha dúvida, eu acho que o ensino teórico ele deve ser aplicado na prática, no dia a dia do profissional. E isso traz a experiência prática para o mundo acadêmico e o aprofundamento do estudo teórico, acadêmico, contribuir para um bom exercício profissional. Acho perfeito, acho que é o casamento ideal. É óbvio que conciliar todas essas atividades não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que uma complementa a outra. Eu acho que o importante, seja qual for a atividade a ser desenvolvida, é que você faça com prazer e que você dedique naquilo que você realmente tem, gera maior felicidade. E se você puder conciliar como eu faço, no meu ritmo, na minha forma, eu acho que aconselho a todos que estudem muito e para que executem bem o aprendizado de uma forma bem profissional. Qual é a importância da titulação? A senhora, graduada em Direito, optou, já teve o gosto pelo Direito do Trabalho, acredito que na graduação, e daí fez o mestrado e doutorado também nessa mesma área. Qual é a importância desta titulação para a atividade docente e também para a atividade profissional? Em termos de titulação, em termos formais, vamos dizer assim, a titulação tem uma importância maior na vida acadêmica. Até porque o MEC exige que o corpo docente tenha lá uma percentagem de mestres e doutores.
E dentro dessa atividade acadêmica, a pesquisa. Eu acho que todo país tem que ter um estudo, eu acho que é fundamental. Um país sem estudo, sem desenvolvimento científico, eu acho que ele demora para se desenvolver. Então, a titulação exigida nas universidades faz com que o profissional tenha que estudar, tenha que pesquisar, tenha que publicar. E isso é um enriquecimento maior que a gente possa almejar, né, para um desenvolvimento socioeconômico sustentável, equilibrado e tudo mais. Agora, na atividade profissional, como advogado, teve um tempo que não havia nenhuma importância, era totalmente desconectado. Hoje em dia a gente está percebendo que mesmo as grandes bancas ou pequenos escritórios, os profissionais estão constantemente se aperfeiçoando. Não talvez para atingir uma titulação, mestre ou doutor, mas até para que ele volte para o mundo acadêmico e discuta as questões que estão sendo transformadas, não só na lei, mas na sociedade. E o direito é que traz esse direito mais científico, vamos dizer assim. Eu acho importante, sim, a titulação para fins formais e para fins materiais, assim, que é o dia a dia e o desenvolvimento do profissional. O profissional, ele precisa se desenvolver no estudo, não é porque ele se graduou, se tornou bacharel, fez um exame da ordem, que hoje exige muito conhecimento, mas ainda que seja um conhecimento mais objetivo, mas eu acho super importante, o que leva a estimular os estudantes a estudar mais, se não tem oportunidade de grandes estudos durante a faculdade. Nós temos percebido, eu tenho visto os meus alunos, todos já no final do curso estão procurando, querendo questionar de um curso de especialização. Professora, o que você acha de fazer um mestrado, um doutorado, quando, onde? Então, de qualquer forma, a titulação é importante para a vida acadêmica e profissional. Eu acho que esse seria o ideal. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos aí sim, nessa semana, do dia 1º de maio, discutindo os direitos do trabalhador, especificamente trabalhando em cima da lei das domésticas, uma novidade que vem sendo comentada agora na mídia como um todo. Voltamos já. Todos os dias você desperta para uma nova vida. Renasce para um mundo que acontece num piscar de olhos. Por isso é importante poder confiar em algo além da sua visão. A Cruzeiro FM leva ao seu rádio a informação segura, atual, exata e imparcial. Assim você fica sempre informado de tudo o que acontece diante dos seus olhos, mesmo quando eles estão fechados. Cruzeiro FM. Você confia de olhos fechados e ouvidos bem abertos. O homem descobriu que podia muito mais quando passou a andar junto, na companhia uns dos outros. Desde criança, quando se juntou ao grupo de amigos, à classe de balé ou ao time de futebol. Porque juntos podemos cuidar de quem precisa. Porque podemos escolher entre ficar juntos ou não. Podemos escolher entre sorrir juntos ou deixar o sorriso de lado. Mas podemos sempre voltar atrás e crescer, porque juntos podemos fazer mais um pelo outro. 40 anos de Unimed Sorocaba. De olho no futuro, nosso presente é cuidar de você. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro porque tem você. No programa de hoje, estamos recebendo em nossos estúdios a professora do curso de Direito da Uniso, doutora Noêmia Celeste Galdurós Concermelli, e o aluno também no curso de Direito, Caio Vinícius Piscini. Doutora Noêmia, a gente vê que alguns assuntos que a mídia acaba trazendo em voga, acaba sendo noticiado em todos os principais telejornais, jornais impressos, na rádio, enfim, está na mídia, que foi há um mês, mais ou menos, sendo discutidos os direitos dos empregados domésticos. Aí primeiro se discute quem é o empregado doméstico, não é só necessariamente
moça, aquela mulher que dentro da nossa casa lava, passa e cozinha. De repente temos outros empregados domésticos dentro de uma mesma residência, o faxineiro, lá depois a gente vai discutir o faxineiro, mas o jardineiro pode ser um empregado doméstico, um copeiro pode ser um empregado doméstico, enfim, são outras profissões que estão relacionadas ao cotidiano de uma residência. Por que veio em voga agora essa lei dos domésticos? O que levou a esse momento discutir isso e muitas coisas foram alteradas, muita gente se assustou, muita gente dispensou os domésticos, muitos domésticos ficaram preocupados que com essa mudança eu também vou ter meus direitos adquiridos, mas por outro lado posso perder emprego. O que levou a essa mudança no momento que a imprensa divulgou tudo isso? Então, todos esses questionamentos demonstram realmente o quanto teve um impacto muito grande com a atual emenda constitucional número 72, de 2 de abril. E ela trouxe nós estamos tratando de um trabalho doméstico, né? Um trabalho doméstico é aquela pessoa que desenvolve uma atividade contínua dentro de um ambiente residencial, para uma família, sem fins lucrativos. É desse trabalhador. E esse trabalhador, nós temos a gente pode dividir em 2 momentos, um antes da emenda constitucional 72 e um posterior. Já havia preconizado no parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal alguns direitos como salário, irredutibilidade de salário, férias proporcionais, férias e proporcionais, férias vencidas, enfim, férias mais 1/3, 13º salário, licença maternidade, quer dizer, direitos já preconizados na Constituição Federal. Ela também tem uma lei específica, a Lei 5859, de 1972, com um decreto que foi regulamentado, que regulamentou essa lei. Temos, então, algum arcabouço jurídico que regulamenta os direitos das domésticas. Porém, ela nunca recebeu um tratamento igual ao de um trabalhador comum, que nós chamamos de trabalhador urbano e que é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, a tão conhecida CLT. Portanto, a CLT não se aplica a esse tipo de trabalhador, a essa atividade profissional que é no ambiente da residência, ou seja, numa casa de campo, um caseiro. E você elencou aí alguns tipos de trabalhadores domésticos, que podem ser tanto mulher ou homem, né? Não há nenhuma discriminação nesse sentido, mas sim a atividade profissional a ser exercida, que pode ser a que faz a faxina dentro da casa, porque ela não deixa de ser inerente ao serviço doméstico, a babá, que cuida das crianças, assim, nos primeiros 2 anos de vida, normalmente as mulheres que trabalham fora precisam de um acompanhamento, de alguém, ela também está classificada como doméstica. O jardineiro, pode ser um jardineiro particular, pode ser um jardineiro que acompanhe também todo o serviço, que limpa a piscina. Pode ser um motorista particular, pode ser a cuidadora. Hoje, talvez a atividade dentro da profissão de doméstico que mais está trazendo questionamentos. São um marinheiro lá, que vai pilotar a lancha, o barco particular. Então, que está na casa da praia e também pilota a lancha. Que cuida. Então, às vezes, reúne uma junção de atividades. Eu posso ser cozinheira, posso ser arrumadeira dentro ali, posso cuidar da criança, enfim. Isso geraria o quê? Acúmulo de função? Então, aí é um outro questionamento. Ela está classificada, a profissão dela está classificada como doméstica. Obviamente que as atividades conexas e similares pode levar a pensar em funções distintas, mas esse é um questionamento que virá, não tenho a menor dúvida. Mas reunindo... A gente vê um empregado doméstico como aquele de casa, de faxina, caiu mais perto do microfone, de limpeza. A gente não vê um empregado com tanta variedade, até um marinheiro, como se fosse um empregado doméstico. Mas ele é o jardineiro, é a babá, é a cuidadora, são todos classificados como os domésticos. E não estendia a eles alguns direitos, como, por exemplo, a jornada, uma limitação da jornada de trabalho. Então, você tinha um serviço de doméstico que estipulava, estava sendo objeto de acordo entre as partes, mas às vezes ela podia trabalhar 8, como 12, como 5, entrando a hora que quisesse. Dormia em casa, não era também pior ainda? Então, hoje talvez seja a pior das situações, porque você tem uma pessoa que trabalha para você no ambiente familiar, que exerce o papel de doméstica, mas que pode estar ali de prontidão 24 horas por dia. Então, pensando nisso, em igualar direitos, que veio a emenda constitucional 72. Trouxe aí, estendeu
alguns direitos com aplicação imediata e outros que serão objeto de regulamentação. Nessas regulamentações, especificamente pontuais, hoje é jornada de trabalho e atividade pré-determinada? Noturno, horas extras, que talvez sejam os pontos mais polêmicos. Ninguém nega que elas... A jornada é de 40 horas? 44 horas 44 semanal horas e 8 horas diárias. Isso é uma questão higiênica, é uma questão de saúde, uma questão biológica, uma questão que todos os trabalhadores têm que ter. Não podemos discriminar o tipo de atividade. O que nós precisamos entender é que todos os trabalhadores têm um limite máximo de trabalho, até por uma questão de saúde mesmo, né? Físico, enfim, social. Ela precisa compartilhar a atividade dela profissional com a atividade pessoal, familiar e profissional, enfim. A limitação da jornada de trabalho, sim, de 8 horas diárias e 44 horas semanais. O adicional noturno, que será objeto de regulamentação, porque a gente fala, não, mas não é o mesmo horário que está previsto na CLT. Não seria, a princípio, porque a CLT não se aplica. A CLT se aplica, eventualmente, um caso ou outro, às domésticas, ao trabalho doméstico, mas por analogia, não porque essa lei está destinada a essa atividade profissional. Agora, Caio, com uma situação dessa de mudança, consequentemente, como é que o estudante de Direito, que tem as suas disciplinas pré-determinadas lá no início do semestre letivo, quando o professor apresenta o plano de trabalho, como é que recebe? O que muda? De repente, essa legislação entrou em vigor em abril, como a doutora Noêmia comentou. O professor tem que se adaptar para uma situação dessa, no caso específico do direito do trabalho, que a gente está discutindo nesse programa, mas outras situações, direito penal, enfim, como é que até o aluno cobra isso? Como uma curiosidade apenas, professor, ouvi dizer, saiu na mídia, ou o professor tem que se adaptar para estar apto a introduzir isso para o estudante? Como é que vocês discutem isso? Eu acho que a questão se inicia que a quantidade de códigos é uma questão legislativa, porque a alteração é muito rápida. A gente teve em 2002 a do Código Civil e outras que vêm sendo discutidas. Existem inúmeros projetos de reformulação no Congresso com relação ao Código de Processo Penal, o Código Penal, ou seja, a atividade legislativa é muito ativa, muito alteradora. Então o aluno, às vezes, ele fica desprevenido, porque ele inicia o curso, você tem matérias como Direito Constitucional, que é no primeiro ano e no segundo ano, são segundo e terceiro semestre. Direito do trabalho foca mais no segundo ano. Então, como eu que estou no quarto ou no sétimo semestre, você acaba ficando aí 3 anos sem poder rever essa matéria no dia a dia. E é uma grande questão, porque os professores que ainda têm as suas matérias com as alterações, ele pode adaptar as suas aulas e fazer uma revisão, poder reestruturar. Aqueles que já concluíram, ou seja, não vão retornar essa matéria, acaba criando uma dificuldade para o aluno, que ele não se vê o suficientemente preparado para um concurso, primeiramente para a OAB, ou para qualquer concurso, os de analista, os normais do TJ, que precisam ou não da formação acadêmica, precisam ou não do certificado para poder tá prestando. Então, o centro acadêmico e tanto a coordenação é um processo de união de esforços para a gente poder, através do quê? Existe uma proposta para a gente poder utilizar o auditório da biblioteca aos sábados, 3 ou 4 horas por final de semana, aos sábados, ou de 2 em 2 final de semana, para a gente poder trazer essas atualidades, poder trazer o que vem sendo mudado na legislação e o que vai alterar o aluno. Não necessariamente a curto prazo, numa prova do professor, mas sim ao longo da vida dele, esse início que ele vai ter da profissão quando se formar, que vai ficar um pouco prejudicado. Então, qual que é a intenção? O curso de Direito poder ter essas atualizações. A gente contar com os minicursos aos sábados e pegar temas de atualidade, mudanças, temas polêmicos que não tem uma jurisprudência, não tem nem na doutrina muito definidos, e poder debater. Vinha um professor bem qualificado, a professora Noêmia, ou de outras parceiras de cursinho, de outras faculdades, poder vir até aqui, ser um evento gratuito, o aluno sai da sua casa, vem até aqui com seu material, pergunta, tira dúvidas, isso aí fica como um aprendizado para o aluno, ele tem essa defasagem de conhecimento resolvida, ou seja, a professora vem, dá essa explicação, como por exemplo das empregadas domésticas, ele já sabe como era, já aprendeu em sala de aula como era, e daí com essa aula ele fica como ficou, toma conhecimento do que ficou, qual foi a alteração realizada. Então essa é a intenção. O centro acadêmico vê como importante
essa atenção da coordenação, dos professores, dos alunos, para poder estar atualizando. São matérias muito importantes, que é impossível você dar durante todo o curso, 5 anos, é um curso muito extenso, mas para atenção, para sempre disponibilizar palestras, disponibilizar material para o aluno estar se atualizando. Agora, doutora Noêmia, a gente percebe também que uma situação que é o óbvio, que era irredutibilidade do salário, direito ao 13º, a senhora falou disso, férias anuais, a senhora falou de descanso semanal remunerado, a senhora falou de licença maternidade ou paternidade, enfim, esses pontos vigorados com a nova lei já não eram para ser obrigatórios e, consequentemente, essas alterações que mudaram, se não houvesse essa alteração, o que é que ia acontecer? Começava a haver processos trabalhistas dos empregados domésticos que, uma vez demitidos, eles alegavam que trabalhavam a mais, ou que tinham acúmulo de função, ou que não recebiam as férias proporcionais. O que acontecia antes dessa regulamentação? Então, é justamente isso. A emenda constitucional ela veio com esse propósito. Havia alguns direitos, mas eles eram sonegados. Então, gerava esse questionamento na Justiça do Trabalho. Quer dizer, estou trabalhando além do que seria o razoável. Essa equiparação, essa extensão de direitos tem que ser regulamentada para justamente evitar que ações venham ser ajuizadas futuramente na Justiça do Trabalho. A lei veio para ser cumprida. Então, se não tinha antes e agora tem, por exemplo, se não havia um respeito à sonegação do direito a uma jornada de até 8 horas, como previsto na Constituição Federal, mas não estava destinado ao doméstico, então esse tipo de direito não se aplicava, agora passou a ser aplicado. Então, se nós não tínhamos antes, e vamos ter a partir da promulgação da Emenda Constitucional número 72, significa dizer que o direito está previsto, deve ser respeitado por ambas as partes, e aí nós diminuímos a parte esses questionamentos, essas dúvidas, essa insegurança jurídica momentânea até que se regulamente, nós vamos diminuir, vamos dizer assim, o número de ações na Justiça do Trabalho, pensando nesse aspecto. Então, está regulamentado, o direito é esse, terá que ser cumprido. Se antes a empregada doméstica, por exemplo, não tinha horário para entrar, não tinha um descanso para o almoço, trabalhava direto, hoje em dia vai ter que ser respeitado. Então, os empregadores domésticos terão que ter toda a atenção de executar fielmente o que a lei conferiu como direito ao trabalhador doméstico. O empregado doméstico que está habituado a dormir na residência, que eventualmente mora muito longe da casa, ou de praxe até um tempo atrás, era convencional os grandes apartamentos ou as grandes residências ter o quarto dos domésticos. Então lá você tinha uma suíte para esse empregado doméstico, com a sua televisão, com o seu armário, ele era recebido na residência, ele exercia a sua atividade durante um determinado horário, apesar de que essa discussão é de que de repente ele ficava à disposição 24 horas por dia, e ele tinha este quarto para ficar. Muitos continuam neste quarto, muitos permanecem dessa mesma forma. Existe algum acordo que, numa empresa, você passa o cartão, você pica o cartão, você assina o livro ponto da saída, da entrada e da saída. E esse funcionário, esse diarista que está lá na residência, eventualmente, como é que ele faz para cumprir essa jornada? Ou entra num acordo, ou o patrão vai ficar sempre com aquela angústia, com a faca no pescoço de que hoje eu pago até um pouco mais, dou esse espaço para que ele termine a jornada de trabalho e vá para o seu quarto, de repente ele vai até estudar aqui perto da minha casa, ele volta a dormir na minha residência, amanhã ele vai entrar com um processo dizendo que ficava 24 horas à disposição. Pode acontecer? Claro que pode. Se houver uma desorganização na forma de conduzir essa relação de trabalho. O que para mim é fundamental que se organize, que todos se organizem. Mas eu acho que a gente tem que abordar de uma forma um pouco diferente. Falar que nós temos apartamentos com quartos destinados, com toda uma estrutura para os domésticos, existe, mas existe também a grande maioria, que eu acho que é a nossa realidade brasileira, de pessoas que dormem no serviço porque elas vêm de outras regiões do país onde não tem uma oferta de emprego, e se houver, quando há essa oferta de emprego, ela é na total informalidade. Então, ela vem com a cara e com a coragem, ela vem com a condição que está sendo apresentada, é colocada em qualquer quarto, junto com as roupas para passar, para lavar. Quer dizer, tem toda uma situação que não é bem essa, tem um quartinho destinado. Mas, enfim, está dormindo,
porque precisa de um local para ficar, porque não tem a família, ou se tem, prefere ficar no ambiente de trabalho, ou porque há uma conveniência recíproca por parte da empregadora doméstica, que é um serviço mais extenso, está assim, sendo atendida de manhã para servir o café, no almoço, e no jantar, enfim, estar à disposição. É uma zona de conforto para essas empregadoras domésticas que têm um serviço à sua disposição. Por outro lado, agora, esses trabalhadores que dormem, porque se você pensar, se eu trabalho como doméstica, entro às 8 horas, saio às 5 horas da tarde, com uma jornada normal de 8 horas diárias, está tranquilo, fica menos difícil você controlar a atividade. É um ponto que a gente vai falar já já. Como controlar esse desempenho da atividade da doméstica. Outro é ela desempenhar as 8 horas de trabalho e permanecer no ambiente de trabalho. Esse é um problema muito difícil que as empregadoras domésticas estão desesperadas. Muitas das empregadas estão sendo demitidas por esse motivo. Não é porque a empregadora doméstica quer demitir a empregada, porque ela está se vendo numa situação de insegurança jurídica tamanha que ela não vai ter condições financeiras de suportar uma futura ação trabalhista. Como é que ela precisa controlar aquela jornada de trabalho diária da doméstica, 4 horas, na primeira jornada da manhã, por exemplo, vai para o descanso? Como é que eu, por exemplo, que trabalho o dia inteiro fora, eu sou a empregadora doméstica, eu trabalho o dia inteiro fora, na minha residência fica só a empregada doméstica, como é que haverá esse controle? Será que eu vou ter que comprar toda a câmera para poder ficar filmando? Como é que eu vou contratar uma outra pessoa para fiscalizar? Como é que será a fiscalização? O livro-ponto será um mecanismo simples, porém mais efetivo para o controle dessa jornada. É impossível falar em fiscalização efetiva, a não ser um controle de livro que está ali, que você faz as anotações. Realmente. Mas a empresa, ela tem outros critérios. A empresa, propriamente dita, ela não tem nem obrigação de controlar quando ela tem menos do que 10 empregados. Ela não tem essa obrigatoriedade. Falar que a empregadora doméstica está obrigada a controlar, não há essa imposição da lei. O que há é um resguardo para evitar um passivo trabalhista. Então, ela vai ter que controlar sim, vai ter que exigir rigorosamente o cumprimento da lei. Estipular a jornada, convencionar por escrito que horas que ela vai estar à disposição, que horas que ela vai parar, chegar a almoçar e voltar. Na hora do almoço, podemos chegar a um extremo que ele entre às 8, pare ao meio-dia, saia da residência, saia do apartamento, fique dando uma volta na rua durante 1 hora, aí ele volta outra vez, aí ele faz a outra jornada? Podemos chegar num absurdo de entendimento desse? Eu acredito que isso seria... Não, até pode a empregada doméstica ela sair durante o almoço dela, porque é o tempo dela. Aliás, ela não pode estar à disposição. Se a empregadora doméstica interromper esse descanso, a empregadora terá que pagar 50%, como se fosse uma hora extra, para refletir nas verbas 13º, férias, fundo de garantia, multa. Quer dizer, o descumprimento daquele horário, que é no mínimo 1 hora de descanso para o almoço, no máximo 2 horas, salvo acordo e convenção coletiva, que será objeto também, é um outro ponto a ser discutido, muito polêmico. Então, estipular no mínimo 1 hora, que é o que está previsto na legislação trabalhista. Se estende a ela, vamos imaginar tudo que vai ser objeto de regulamentação, vamos supor, ninguém pode afirmar nada até que venha a lei e diga vai ser dessa forma ou daquela. Mas, diante de um cenário que já existe, o descanso para o almoço é de no mínimo 1 hora, no máximo 2 horas. Eu tenho que respeitar essas 2 horas? Será que eu posso estender um pouco mais esse descanso para o almoço? O que eu acho que é a tônica para a gente ser no mínimo razoável é lembrarmos que é uma especificidade de atividade profissional. Não é uma empresa. E como tal, ela não pode ser tratada, a empregadora doméstica. É um ambiente familiar, onde ela deve desenvolver as atividades dela conforme a legislação, respeitar essa 1 hora, 2 horas ou até 3 horas. Então eu posso fazer um descanso de 3 horas? Eu diria que sim, mas com toda uma ressalva de um futuro questionamento na justiça, diminuindo um entendimento o tempo tribunal. Também.
Eu almoço em meia hora, porque eu estou almoçando no meu ambiente de trabalho, e saio mais cedo também, pode ser um acordo? Uma compensação, eu acho que a flexibilização vai estar justamente nisso. O que você tem que respeitar, como ponto básico, é que a jornada não ultrapasse as 8 horas diárias. Se você fizer uma compensação, por exemplo, sai um pouquinho mais cedo, chega um pouquinho mais tarde, por que não? É um ajuste de interesses, é uma especificidade. A empregada precisa ir até o banco tem um horário comercial, como é que ela vai poder ir até lá em 1 hora e voltar, por exemplo? Então, estende essa compensação, acho que vai ser muito recorrente, mas aí vai a minha ressalva, que se faça por escrito. Essas alterações, essas modificações, principalmente no que pertine às questões de saúde higiênicas, são as normas que nós chamamos no direito de normas cogentes, de ordem pública, imperativa, elas devem ser respeitadas. Que se faça o acordo, que se convencione, mas que se estipule. Eu acho que isso vai gerar uma segurança para ambas as partes. A empregada vai organizar a vidinha dela, a empregadora doméstica também vai organizar a vida dela a contento. Eu acho que a flexibilização vai ser com respeito às regras de ordem pública. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já discutindo os direitos do trabalhador aqui no programa Uniso Comunidade. Não saia daí. Todos os dias você desperta para uma nova vida. Renasce para um mundo que acontece num piscar de olhos. Por isso é importante poder confiar em algo além da sua visão. A Cruzeiro FM leva ao seu rádio a informação segura, atual, exata e imparcial. Assim você fica sempre informado de tudo o que acontece diante dos seus olhos, mesmo quando eles estão fechados. Cruzeiro FM. Você confia de olhos fechados e ouvidos bem abertos. O homem descobriu que podia muito mais quando passou a andar junto, na companhia uns dos outros. Desde criança, quando se juntou ao grupo de amigos, à classe de balé ou ao time de futebol. Porque juntos podemos cuidar de quem precisa. Porque podemos escolher entre ficar juntos ou não. Podemos escolher entre sorrir juntos ou deixar o sorriso de lado. Mas podemos sempre voltar atrás e crescer, porque juntos podemos fazer mais um pelo outro. 40 anos de Unimed Sorocaba. De olho no futuro, nosso presente é cuidar de você. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro, porque tem você. No programa de hoje, estamos recebendo em nossos estúdios a professora do curso de Direito da Uniso, doutora Noêmia Celeste Galdurós Concermelli, e também o aluno do curso de Direito e presidente do Centro Acadêmico, o Caio Vinícius Piscinin. Nós estávamos conversando, Caio, a respeito dessa grande discussão e, consequentemente, eventuais demandas de procuras dos advogados, uma vez que as empregadas domésticas, devido à sua faixa salarial, eventualmente não possam contratar um profissional de mercado para resolver as questões, e a Uniso tem aqui dentro da universidade o Serviço de Atendimento Jurídico, tem a Câmara de Conciliação, inclusive recentemente você esteve na mídia aí participando de uma discussão sobre essas atividades do curso de Direito. Você acredita que teremos, quando o empregador demitiu com essa lei, acredita que não vai conseguir pagar, não vai conseguir atender essas demandas, essas empregadas ou esses empregados domésticos virem a procurar o curso de Direito? O curso de Direito está apto para atender esse profissional que eventualmente está desempregado e quer saber se tem direitos daquela época que estava trabalhando? Olha, a primeira questão é que a gente deve explicar os projetos que existem de extensão na Uniso. Na verdade, são três projetos que atendem a população. O primeiro deles é um projeto um pouco mais social, que diz respeito à visita dos estudantes à escola, dá uma noção de cidadania, Constituição, direito dos trabalhos básicos para os estudantes
de ensino médio, da parte fundamental, um direito descomplicado, vamos dizer assim, mais simples, para que as pessoas possam exercer sua cidadania de uma maneira melhor. Os outros dois já são voltados para o caráter jurídico. O primeiro deles é a Câmara de Mediação, que é coordenada pelo professor Moacir. Ele teve na mídia esses últimos tempos divulgando a Câmara, e também a campanha de doação de sangue. A Câmara de Mediação teve em bastante evidência. A mediação, ela desenvolve um projeto da seguinte maneira: são duas sedes, uma aqui na cidade universitária, que está sendo reformulada, e uma sede um pouco mais ativa, que é com parcerias com a Prefeitura de Votorantim. É uma sede que atende um grande número de pessoas. Qual que é esse fundamento? É que os alunos, orientados pelo professor Moacir, de uma maneira muito interessante, as pessoas com alguma demanda, sejam elas na parte problemas com relação à energia, às vezes tem algum problema com a CPFL, com o vizinho, com uma loja, são essas pequenas questões que muitas vezes a pessoa se vê não querendo entrar com uma ação judicial pela morosidade, querem resolver de uma maneira simples, com uma conversa, com um bate-papo. Através de um mediador, o mediador orienta as partes, segue um caminho para tentar uma conclusão desse problema. O segundo deles, que também foi coordenado pelo professor Moacir, agora o professor Molina, é o serviço de atendimento jurídico, que é feito aqui, tem uma previsão de ser mudado para a cidade, fica mais prático. Mas agora está no anexo 1, anexo de informática. E qual que é? O SAJU também mantém essa questão. Pessoas carentes procuram esse serviço de atendimento com as suas demandas, mas o SAJU é voltado para o direito civil. Ele tem uma limitação ainda, há projetos de aumentar as áreas em que ele atua, mas atualmente é só em direito civil. Ou seja, ainda esses dois projetos eles ainda estão um pouco limitados na área civil apenas, a universidade ainda não conta. O que acontece? A gente está incentivando a criação de outros projetos do Probex, outros projetos de extensão, para que a gente possa chamar os professores como orientadores, como organizadores desse projeto, e os alunos, para a população atender também essa demanda de direito do trabalho. Então, o que a gente tem feito? Às vezes a gente recebe casos do sindicato, Centro Acadêmico, Sindicato dos Professores, a gente teve algumas demandas nesse sentido. O das empregadas domésticas provavelmente vai haver esse encaminhamento, vai ocorrer esse encaminhamento. Então, o que a gente faz? A gente procura aqueles professores do curso que têm já um projeto, vamos dizer assim, mais social, que ajudam, como dizia o professor Fazano, todo advogado tem que pegar pelo menos 3 casos por ano e fazer de graça como uma forma de retribuição da sociedade, o que ele teve, o que ele pôde alcançar, o desenvolvimento que ele teve profissional. Então, o que a gente procura? Contar com o apoio dos professores para encaminhar esses casos, fazer um trabalho bem social, um trabalho com essas pessoas carentes, até que haja realmente ou uma ampliação do SAJU ou que se iniciem outros projetos, e a gente conta isso. A gente tem recebido, principalmente dos professores do ensino médio, desses sindicatos particulares ou públicos, essas reclamações, casos de pessoas muito carentes, de direito previdenciário também foi uma das demandas. Então, nesse momento, a gente está contando com a colaboração dos professores, ex e atuais professores, para encaminhar. No futuro, a gente pretende incentivar, fazer campanhas com os alunos, para que os alunos, principalmente o do primeiro, do segundo ano, que estão envolvidos com o direito do trabalho, que possam contar com a professora Noêmia, com os demais professores, para fazer, sim, um núcleo de atendimento do trabalhador, o núcleo de atendimento previdenciário, matérias relacionadas, e que possam realmente satisfazer essa grande demanda, mas existe essa intenção de incentivar. No momento, a gente tem essa carência, só atendendo o direito civil, mas a longo prazo, até a médio prazo, a gente poder atender com esses projetos também. Agora, doutora Noêmia, eu acho que uma dúvida também de quem nos acompanha com relação à faxineira, aquela diarista, aquela que não é o empregada doméstica de todo dia, mas vem na minha casa 3 dias por semana, 2 dias por semana, 1 dia por semana, depende da demanda. Como é que esta lei aplica para este empregado eventual? Então, quando nós estudamos os tipos de trabalhadores, lógico, pertinente ao tema que nós estamos discutindo, nós temos a doméstica, que tem um trabalho contínuo, e seria a faxineira, que a gente fala diarista, né? Porque ambas fazem faxina, mas a diarista que viria por dia, 1, 2, 3, 4 dias na semana. Essa não continuidade é que a diferencia a diarista da doméstica, que tem um trabalho contínuo. Então, tantas foram as ações na justiça que tivemos há uns anos sobre decidindo, foi uma decisão do tribunal, não foi nenhuma lei que determinasse até 2 dias por semana seria diarista, a partir do segundo dia seria doméstica.
Mas foi uma sentença que teve um impacto muito grande e dirimiu muitas dúvidas e evitou que outras ações fossem ajuizadas. Nesse sentido, 2 vezes por semana trata-se de uma diarista autônoma que deve ter toda a responsabilidade dos seus tributos, como a prestação de serviço autônomo, né? A partir do 2º dia, se ela não estiver registrada nos moldes da legislação agora, ela vai ser, pelo próprio contrato realidade, classificada como uma doméstica. Então, para deixar claro, até assim, num pensamento jurisprudencial dos tribunais, 2 dias por semana, diarista. A empregadora doméstica não teria que pagar não teria que pagar o recolhimento de fundo de garantia, que hoje, aliás, é obrigatório com a emenda constitucional. Antigamente, de 2000 até abril deste ano, era facultativo. O empregador poderia fazer o recolhimento do fundo de garantia. Hoje é obrigatório. A partir de agora, todos... O seguro-desemprego também é um direito. Já vem nesse pacote, né? O seguro-desemprego será... Mas esses questionamentos serão objeto de regulamentação. Qual será a alíquota? Qual será o recolhimento a ser feito? Será 8%? Ou será menos? Eu acredito, se especula muito no mundo jurídico, nas relações sociais, nas relações econômicas, de quanto seria a carga tributária para o empregador doméstico. Então, até 2 dias por semana, não há que se preocupar, a princípio, dessa configuração da relação de emprego. Existem as funções específicas do empregado doméstico ou, eventualmente, podemos questionar o acúmulo de função? Aquele que entra às 8 horas da manhã, para que cumpra a sua jornada de 8 horas diárias. Ele entra às 8 da manhã, ele é responsável pela faxina da residência, ele vai lavar a roupa, ele vai passar a roupa, ele cozinha, de repente leva a criança na escola, ele cuidou da criança nesses intervalos, levou a criança na escola com o carro do patrão, ou muitas vezes o próprio empregado tem o seu próprio veículo, ele leva a criança na escola, volta para casa, continua as atividades e antes de ir embora ainda levou uma criança para o médico, voltou do médico com a criança. Isso não pode eventualmente... Quantos empregados nós teremos que contratar se nós pensarmos dessa... Seria um contrassenso, vamos dizer assim. Economicamente falando, vamos analisar o direito do trabalho não só no olhar jurídico e não só dos direitos das domésticas e nem dos empregadores domésticos. Nós estamos diante de uma realidade atípica, que já está transformando toda uma cultura que nós temos. No Brasil, principalmente, pela nossa história, pela forma de que quem eram os escravos e quem são hoje os empregados domésticos, no campo rural também. A gente pode... Tem todo um questionamento histórico, social e econômico. Em toda a sociedade tem essa preocupação. Se você pensar em 3 questionamentos, questão social, questão econômica e questão jurídica. Cada país vai adequando essa mão de obra do doméstico. Como é que é no Japão, por exemplo? Como é que resultou essa problemática de um trabalho doméstico? A própria família se reorganizou. Isso no Japão. Se você imaginar numa questão mais protecionista, nos países europeus, França, por exemplo, o Estado interviu, criando creches, fornecendo auxílio para que essas pessoas fossem alocadas, né, para substituir a mão de obra do doméstico. Porque o trabalho doméstico é super importante na vida das empregadoras domésticas. Ela tem a sua importância. E esse ator está deixando de ser o protagonista nesse contexto. E na questão mercadológica, por exemplo, como nos Estados Unidos, a mão de obra dos domésticos, durante muito tempo, atualmente nem tanto, mas durante muito tempo, ela foi substituída pelo desenvolvimento de máquinas, máquina de lavar, máquina de passar, máquina para tudo. Então, eu não preciso ter um trabalho humano, uma mão de obra. Eu vou ter um mercado que produz maquinários que vão substituir aquela produção. O Brasil, agora, efetivamente, vai ter que se adequar. E aí vão surgir o quê? Vão surgir creches, vão surgir aparelhos eletrônicos, né, domésticos, que a gente vai ter que adaptar à substituição dessa mão de obra. Então, pensando nesses aspectos, eu vou levar a pensar que o trabalhador doméstico, ele vai ter a sua regulamentação, ele vai ter os seus direitos e o empregador doméstico vai ter que se adequar.
Caio, estamos chegando ao final do programa. Gostaria que você disponibilizasse um e-mail de contato para que o nosso telespectador pudesse conversar com você a respeito do centro acadêmico, dessa atividade profissional, dessas atividades que o centro acadêmico promove com a comunidade. Como é que a gente pode falar com você? Isso, exatamente. A gente disponibilizou no Facebook duas comunidades, a fanpage, todo mundo pode curtir, acompanhar, vai ser notificado pelo seu Face, e também a comunidade. Você só digitar na barra de pesquisa, os alunos de Direito, Centro Acadêmico Alexandre Vanucchi Leme, você tem esse acesso, você entra automaticamente nessas comunidades. E também a questão do e-mail, tanto o meu e-mail pessoal quanto o e-mail do Centro Acadêmico, direitocentroacadêmico@gmail.com, o meu, caio.piscininha@gmail.com, está totalmente à disposição para críticas, reclamações, comentários, ideias, totalmente aberto para a gente poder fazer esse encaminhamento das demandas dos alunos para com a coordenação, para com a reitoria, para fazer um link entre todos esses pontos e abrir um contato direto. Tem o meu telefone também, eu fico à vontade para passar, todos os alunos liguem para mim, mandem mensagem, que a intenção é essa, para deixar todos os canais de contatos livres para o aluno se sentir integrado à universidade. É o 011 97176 9333. Todos os alunos, eu agradeço muito o carinho de estar nos acompanhando. O curso de Direito tem que ser cada vez mais forte, cada vez mais atuante, e é isso que a gente está fazendo. O Centro Acadêmico Ativo voltou à sua normalidade de trabalho, de confiança, e eu peço que todos os alunos venham conosco, sonhem conosco por um curso cada vez melhor. Obrigado, Caio. Sucesso para você na profissão. Doutora Noemi, da mesma forma, gostaria que a senhora deixasse um contato, um e-mail de contato, para que a comunidade pudesse também falar com a senhora, tirar eventualmente algumas dúvidas, convidá-la para uma palestra numa escola, algum grupo que tenha aí alguma discussão pontual. Você podia também falar com a senhora de alguma forma. Claro, aqui eu acho que o canal seria a universidade mesmo, né? Nós temos um e-mail institucional, que é noemia.costermelli@prof.uniso.br, e fico à disposição para que qualquer dúvida no que eu puder ajudar, lógico, a esclarecer. Os questionamentos serão muitos, vários essa questão da função, a questão das horas extras é um problema seríssimo, como é que, né, um pouco a mais, um pouco a menos, a compensação, os trabalhadores que, além de fazer todos os afazeres domésticos, como lavar, passar, cozinhar, ainda cuida de um idoso. Essa é uma problemática, é muito sério, porque o idoso demanda um cuidado noturno e ela já trabalhou a sua jornada de 8 horas por dia. Então, os questionamentos são muitos e eu estou à disposição no que eu puder ajudar. Tá certo. Muito obrigado. Sucesso para a senhora na sua atividade profissional. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou para a nossa fanpage também no Facebook. É o programa Uniso Comunidade. Agradecemos sua audiência e até o próximo programa. Até lá!